Você aí tem filhos, sobrinhos, afilhados, netos? Eles já têm o próprio aparelho celular ou você costuma disponibilizar o seu próprio telefone para eles? Então, você precisa participar dessa conversa com a gente hoje aqui no programa Assembleia Entrevista, que vai abordar o excesso de telas e as consequências disso para as crianças, para os adolescentes. A nossa convidada da vez é a Sharon Mendes, que é neurobióloga e pesquisa especificamente essa questão do impacto das novas tecnologias para a maturação cerebral das crianças e dos adolescentes, né, Sharon? Obrigada pela sua participação aqui, bem-vinda. Obrigada, Marcele, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, então, e compartilhando um pouco dos meus estudos, dos meus conhecimentos também. Bom, quando a gente começa a pensar em ter filhos, né? Quando a gente engravida, uma das primeiras recomendações que a gente recebe é aquela da Sociedade Brasileira de Pediatria, que diz 0 telas de 0 a 2 anos. Qual que é a explicação científica por trás dessa recomendação? O que acontece ali no cérebro do bebê nessa fase? Tá. Primeiro, quero ressaltar 2 pontos aqui. O primeiro deles há uma divergência, então, entre os especialistas, alguns que recomendam depois dos 6, 7, 8, até 13 anos. Então, se há essa lanterninha acesa de preocupação, vale a gente prestar atenção um pouco nisso também, né? Agora, falando da parte fisiológica, pensa numa argila. Já brincou com argila? Então, argila, quanto mais molhada ela tá, mais fácil é de você conseguir manipular ela, né, e moldar. O cérebro da criança até os 2 anos, ele é desse jeito. Ele é uma massinha de argila bem maleável, então a gente consegue trabalhar com ele. E ele precisa do máximo de estímulos, de uma diversidade de estímulos para ele conseguir fazer um crescimento dendrítico. Meu Deus, travou a língua aqui. O que é isso? São sinapses, são conexões, né, que ela vai criando. Então, essa argila, ela é bem lisinha, bem com pouca conexão. Quanto mais estímulo dá, ela vai crescendo. Então, há um aumento de volume ali, de sinapses também. E com 2 anos, mais ou menos, a criança sofre uma poda neural. É como se fosse uma poda de árvore mesmo. Então, cortar um pouco das conexões que não são tão relevantes e permanecer essas que recebem mais estímulos. Então, quanto mais estímulo receber, mais reforçado aquele caminho vai ficar. É como se você estivesse abrindo uma trilha numa mata fechada. É mais ou menos isso que acontece. Que interessante. E pesquisando para te entrevistar hoje, eu acho que o algoritmo entendeu sobre o que eu estava querendo pesquisar e me devolveu um vídeo que mostrava justamente uma cadeira de alimentação desses cadeirões para bebê começarem a introdução alimentar, que já vinha com um suporte específico para o celular. Então, assim, qual que é a associação que esse bebê vai criar, né, tendo já o início do seu hábito alimentar ali criado, condicionado à tela? Primeiro que eu nem sabia dessa cadeira já. Eu também não, mas o algoritmo me apresentou. É assustador, porque ali mostra o perfil da sociedade que a gente está criando e quão rasa é a informação sobre esse conteúdo, né, para os pais e a necessidade que a gente tem de falar sobre isso, né? O que acontece então? Como eu falei agora há pouco, a criança ela precisa do máximo de estímulo possível, de diversidade. Então, ela precisa entender o sabor da comida, a textura, o aroma, se é doce, se é salgado. Ela precisa também entender o porquê que ela está comendo. Eu sei que parece ser muito cedo, mas quanto mais a gente conversa com a criança, mais conexão a gente cria com ela, mais informação a gente dá para ela e também cria todo um sistema de vínculo, um vínculo que a gente chama de sistema de apego, que é importantíssimo para o crescimento da criança. Então, quanto mais a gente olha para ela e conversa, explica também por que ela está comendo, para que serve, é para ficar forte, né? É para o cabelo ficar bonito, crescer mais, enfim. Ela vai criando mais vocabulário, que vai ser uma chave assim, essencial para a vida. Quanto mais vocabulário a gente tem, mais a gente consegue se expressar, entender o outro também. E agora, com as inteligências artificiais, a gente consegue fazer os prompts corretos também, né? Então, é uma gama de consequências e de temas que a gente pode explorar também, né? Parece um monólogo ainda, quando ainda é bebezinho, né? Mas é importante lá no futuro, né? Demais. E a gente já tem percebido no comportamento de algumas crianças um certo imediatismo, uma ansiedade maior.
essa questão de não saber lidar com a frustração. Há uma influência das telas nesse tipo de comportamento do indivíduo? Isso interfere depois na formação da personalidade da pessoa? Muito, muito. Saiu agora, no mês passado, se eu não me engano, um livro do maior estudioso dessa área que se chama Jonathan Haidt. O livro é A Geração Ansiosa, recomendo para todo mundo ler e ter na mesa de cabeceira ali em casa. Ele fez um estudo gigantesco, desde os anos 2000 até a entrada do smartphone, né, nas nossas vidas, que foi em 2007, e o boom gigantesco nessa questão da ansiedade, da depressão e também do suicídio. E ele relacionou diversos pontos ali, econômicos, sociais, e todos cunharam firmemente para a questão dos smartphones, principalmente com crianças e adolescentes. Então houve um aumento gigantesco com relação à taxa de ansiedade, depressão e suicídio, e isso claramente também acaba refletindo na formação do indivíduo, né? A criança, ela aprende muito por assimilação, né? E visualmente também. Então hoje a gente vê diversas crianças no restaurante, cada uma com um celular. Tira o celular, ela grita, ela fica ansiosa, mas é claro, primeiro que aqui a gente pode estar tratando de um vício comportamental, que é um outro tema que a gente pode trazer depois. Mas a questão com relação à formação de personalidade, ela não está tendo referência ambiental. Então como que se comporta num restaurante? Como que se comporta numa reunião em família, no cinema, no shopping? Ela perdeu essa referência, porque ela está em outro mundo que é dentro da tela, completamente paralelo. Que tipo de adulto a gente vai ter, a gente pode esperar no futuro, se as crianças e adolescentes estiverem completamente imersos nessa criação viciada em telas? Esse estudo do Haidt, junto com a Twendi, que é outra especialista da área, ele mostra um gráfico muito claro na questão da ascendência de depressão, suicídio e ansiedade também, né? E se a gente for seguir aquele gráfico, a probabilidade de a gente ter uma catástrofe aí com relação à nossa sociedade, a saúde mental da nossa sociedade, ela é muito grande. Então é emergente falarmos desse assunto e cabe aos pais restringirem o uso das crianças. Você falou de suicídio, mas também tem a questão da pedofilia muito também atrelada a isso, muito, né? Muito, porque a gente não tem acesso ao que o algoritmo vai enviar, né, de conteúdo, vai sugerir de conteúdo. E ele tende a sugerir conteúdos que são mais dicotômicos na sociedade, aquilo que é mais sensacionalista, né? Então a gente já consegue aqui ver uma sociedade que está se polarizando e também cada vez mais viciada em pornografia. E esse tipo de conteúdo vai cair na mão da criança, se ela tiver com o celular acesso livre à internet. Ah, mas eu tenho aqui um aplicativo que dá uma limitada, eu consigo controlar. Será que consegue mesmo? Ela vai descobrir um mecanismo, né, para sair dali, talvez. Talvez sim, ou o próprio algoritmo vai sugerir. Esses dias em casa, eu costumo imprimir muito desenho para minha filha. Minha filha tem 10 anos. E eu faço muito trabalho manual com ela, tinta, argila mesmo, né, e canetinha e tudo mais. Então, quando a gente sai e eu sei que eu vou precisar fazer alguma coisa e ela vai precisar me esperar, ao invés de dar o celular para ela, ela leva a mochilinha com o kit já, pronto. E esses dias eu procurei no Google mesmo o seguinte descritor: ursinho puff comendo mel, que ela gosta do desenho. As primeiras 3, 4 imagens eram do ursinho puff, as outras não, era pornografia. E o meu computador é cheio de filtro de segurança. Ali eu fiquei chocada, eu não sei qual foi a relação. Né? Desenho ursinho puff comendo mel, pronto, já era. Então imagine quantos outros descritores vão direcionar o conteúdo para conteúdo pornográfico. E nós adultos também temos que cuidar com o tipo de imagem que a gente compartilha dos nossos filhos, também é um alerta para nós mesmos sobre o que tipo de conteúdo sobre os nossos filhos a gente publica? Também. Aqui a gente encontra outros 2 fatores que eu quero destacar, né? Um deles, sim, é a pedofilia, ainda mais com contas abertas, então a gente não sabe quem tem acesso àquela foto, que pra gente pode ser completamente inocente, mas para um agressor ela já quer dizer alguma coisa, né, que a gente não concorda. E a gente sem querer pode estar expondo os nossos filhos àquela situação, né? E o outro ponto é, ai, olha que bonitinho, ele fez uma gracinha, vira um meme.
que proporção esse meme vai tomar? Essa criança vai ser carimbada por aquela situação específica para o resto da vida durante quanto tempo? Qual é o alcance desse meme? Pode ser engraçadinho, mas isso pode virar uma chacota, que vira um bullying, e qual é a consequência disso a longo prazo? A gente não sabe. Por isso que é tão cauteloso, deve ser, né? Tão cautelosa essa exposição. E essa faixa etária é permitida para se criar uma conta numa rede social, que é de 13 anos, né? Isso. Ela, ao seu ver, ela é adequada? Não, não mesmo. Essa lei, ela foi emprestada, foi implantada, né, de uma lei dos Estados Unidos que se chama COPPA, que é de proteção ali aos dados da criança, né? Olhando para a parte fisiológica, aos 13 anos, eles estão, aos 12 até os 14 mais ou menos, eles estão nessa janela que eles estão sofrendo uma segunda poda neural drástica, assim. Então, há uma reconfiguração do cérebro gigantesca, há novos dispositivos sendo acionados ali, é tipo o filme do Divertidamente, sabe? Que tem novos botõezinhos. Então, é uma reconfiguração mesmo, né, que o cérebro está passando. E ali eles estão muito mais vulneráveis e expostos a riscos. Há também uma queda de receptor de dopamina. Alguns autores, tipo a Susana Herculano e o Daniel Siegel, eles falam coisas complementares, que é uma queda de dopamina e o outro que é uma queda de receptor de dopamina. Então faz com que esses jovens tenham impulsos mais agressivos, mais propensos a risco, que a gente vê mesmo, né, que os adolescentes parece que tomam, né, esse tipo de atitude. Isso pode estar atrelado a essa questão fisiológica. Então, se eles têm acesso à internet livremente, principalmente à rede social, há uma exposição muito grande, há uma cobrança muito grande. Então, nós vemos já várias crianças dessa faixa etária com bulimia, com depressão, fazendo diversas cirurgias plásticas porque não se aceitam, não conseguem tirar uma foto sem filtro, aí tira a foto com filtro, olha no espelho em casa, não é a mesma imagem. E aí, como é que fica? Essa questão dos filtros já não existirem a partir de 2025 também, então já é um passo... Um ganho, né? Você acha que é um avanço para a gente Acredito que sim. Mudar um pouquinho essa questão do distúrbio de imagem? Então... Acredito que sim. É um avanço já, né? E se até nós adultos, né, que teoricamente já temos o cérebro formado ali, vamos dizer assim, às vezes a gente se pega rolando o feed eternamente ali, sem perceber quantas horas se passaram. Imagina para alguém que ainda está com o cérebro em formação, né? Há um impacto direto nessa formação, nessa maturação que você chama? Sim, é um cabo de guerra muito injusto, né? O próprio Sean Parker, que foi fundador ali do Facebook, ele falou que eles usaram de diversos vieses cognitivos da psicologia, da parte mais frágil do ser humano, para construir essa questão dos algoritmos mesmo, né? Das redes sociais e para fazer com que o usuário permaneça ali dentro da plataforma por mais tempo. Aqui eu posso trazer um livro que é essencial, deixo como recomendação, que se chama Irresistível, do Adam Alter. Ele explica exatamente como tanto as redes sociais como os jogos também funcionam para manter as pessoas ali dentro. Então é um sistema parecido com um cassino, ele é altamente viciante. Se pra gente é difícil, para uma criança não dá. Prato cheio para... Não dá. É um vício mesmo, né? Completamente. E essa questão do comportamento dos pais diante do pedido do filho, né? Eu queria até que de maneira prática, como dicas como essa que você falou, né? Da maletinha com atividades e tal, você pudesse nos ensinar como lidar com aquela fase em que a criança já começa a pedir o celular, né? Quando ela já pede para criar uma conta no Instagram ou qualquer outra rede social, como que a gente deve agir? Qual que deve ser a nossa resposta? Olha, vou usar a minha bagagem como mãe de exemplo. Então, aos 7 anos, a minha filha pediu um telefone celular porque todas as outras crianças da sala também tinham, né? As amiguinhas dela. Eu expliquei para ela os problemas, então a criança ela é inteligente, muito mais esperta do que a gente pensa às vezes, né? Então expliquei para ela quais eram os problemas, quais eram os perigos, o que ela estaria exposta, né? E mostrei também que a gente pode ter o mesmo efeito através de outras questões. Então ela queria jogar porque tinha um joguinho específico que as crianças, né, jogavam. Eu permiti, durante uma semana, ela jogar 15 minutos por dia. Só que o celular que eu dei para ela
não tinha acesso à internet, nenhuma rede social, e ele tinha bateria viciada. Então ela usava durante 10, 15 minutos, acabava a bateria e a responsabilidade de carregar era dela. Ela nunca carregava, então ela queria jogar e não tinha celular com bateria, que ela esquecia de colocar para carregar e ele demorava mais de um dia, então funcionou super bem. Mas a dica é, mostre para os seus filhos que há outras possibilidades e explique para ele quais são as consequências daquilo, porque as consequências são muito negativas. E eu estou fazendo o trabalho já inverso, tá, Marcele? Das crianças ensinando os pais. Sim. Porque elas aprendem muito rápido. Elas que estão à frente, já nascem imersas na tecnologia e depois nos ensinam, né? Mas acho que não deve ser bem esse o caminho, né? Só que assim, é muito difícil blindar completamente, né? Porque se a criança em si não tem, o amiguinho tem, ou é um parente que tem e fornece, ou até mesmo o celular ou a TV acaba sendo a única rede de apoio que o pai ou a mãe tem. A própria pandemia foi um exemplo disso, né? A gente precisou em alguns momentos. Mas como fazer então para chegar num equilíbrio, para conseguir uma relação saudável da criança e da tela? Olha, a agenda funciona muito bem. Funciona pra gente, né? A gente pode levar a agenda de trabalho para casa, né? O hábito da agenda, não a agenda de trabalho, né? Então, estabelecer horários dentro de casa para uma rotina familiar. Porque senão a gente trabalha, que aconteceu comigo também, até ao infinito e além, né? Trabalha para sempre, porque sempre vai ter trabalho para fazer e a gente acaba deixando ali a criança muitas vezes com esse apoio tecnológico, né? Servindo de babá. Então, construir horários para a família. Então, o horário de jantar constrói ali o ambiente que é zero telas. Pode ser a mesa de jantar, pode ser o quarto, eu sugiro muito que seja o quarto, até porque no quarto você não tem acesso do que a criança está acessando, então é muito importante, né? Construa ambiente sem telas e faça horários com as crianças, até para a gente ter tempo de qualidade com os nossos filhos, porque isso está se perdendo e isso não volta. E a gente vai sofrer a consequência disso lá na frente. A criança no celular num ambiente, o pai ou a mãe na TV em outro, né? E não troca ideia nenhuma, né? Cadê a família? E existe alguma orientação sobre tempo de tela para cada faixa etária? Há como a gente escalando, vamos dizer assim, né, na permissão, conforme a criança vai crescendo ou não? Tá, isso é uma discussão bem grande também, é a resposta de milhões, né? Então há uma divergência crescente. O próprio Jonathan Haidt, que eu trouxe aqui, ele fala que com menos de 16 anos, nenhuma criança deve ter acesso livre à internet, justamente por esses perigos de vício comportamental, vício em jogos, vício em pornografia e pedofilia. O que é extremamente importante e eu concordo muito com ele. Então, antes dos 16 anos, ter acesso livre à internet não é interessante, né? Existe uma outra teoria do 3-6-9-12. Então, até os 3 anos, 0, dos 3 aos 6, ali 30, 40 minutos e vai crescendo meia horinha por dia. Isso interagindo com telas. É importante deixar claro aqui que rede social é uma coisa, jogo é outra e a plataforma digital para ensino está em outro balaio, completamente diferente, né? Então, se a criança está usando algum dispositivo desse para o processo de ensino-aprendizagem, desde que ele seja, né, projetado para aquilo, plataforma escolar, enfim, que só tem acesso àquele grupo da escola, né, não é livre para outros ambientes, maravilhoso. Essas tecnologias são essenciais também para reforço de aprendizagem. Agora, quando o acesso é livre dentro de rede social, Instagram, TikTok, YouTube Kids, não, aí não. A gente tem que fazer essa diferenciação, até porque a tecnologia está muito embutida hoje nos sistemas educacionais, né? Se você vai visitar uma escola para matricular o seu filho, sempre o que há de mais moderno é ressaltado, né? No sentido de ter mais tecnologia atrelada ao ensino dessa geração que é mais tecnológica mesmo, né? Mas lápis, papel, caneta ainda continua tendo a sua importância. A gente tem que saber equilibrar as nossas escolhas aí entre o analógico e o tecnológico. Quanto mais bagagem, quanto mais diversificada, melhor. Então, o digital é bom para ensino-aprendizagem naquele âmbito ali, né, do estudo, da educação.
O lápis e o papel, a caneta, a canetinha, são maravilhosos também. A gente está falando de outras inteligências aqui, a coordenação motora, a criatividade, né? Coordenação motora fina, a noção espacial. Então, são inteligências mesmo diferentes que a gente desenvolve na criança, e quanto mais bagagem, melhor. Agora, isso é um efeito do algoritmo também, tá? O 880. Não é 0 telas, não precisa ser, né? A não ser que isso esteja dentro do seu conceito, né? Do seu valor, enfim. Mas o equilíbrio de tudo é fundamental, e uma palavra que eu faço questão de repetir sempre é intencionalidade. Qual a sua intencionalidade com aquele dispositivo? É entretenimento? É educação? É deixar a criança distraída porque eu preciso resolver um outro problema? Tá, mas se ela está distraída ali, aonde ela está, que acesso ela tem, quais perigos ela está correndo? Tem uma questão que você citou ali no começo da entrevista, que é a inteligência artificial, e não tem como a gente falar de tecnologia hoje sem citar isso, né? Qual vai ser a interferência disso também para as crianças que já vão crescer imersas nesse universo, que a gente quase não consegue diferenciar o que é criado, o que é real e o que é criado por inteligência artificial? Olha, pergunta de milhões também, né? Mas eu vou tentar dar uma resposta equilibrada, que é, quando a gente ensina a criança a fazer perguntas, e para isso precisa haver um diálogo, né, entre o professor ou entre os pais, até mesmo em brincadeiras ali entre eles mesmos, porque eles precisam aprender a resolver os problemas deles sozinhos também. Ali eles começam a construir toda uma bagagem de questionamento. Para a gente dominar uma ferramenta, o que você faz dentro do ChatGPT? Você pergunta, você quer que ele dê uma resposta. Então o prompt é baseado em perguntas. E para isso precisa ter vocabulário, precisa ter intenção, você precisa saber descrever o que você quer, e quanto mais a pessoa lê, mais facilidade ela tem com o vocabulário, com a dialética, enfim. Então essa é uma dica muito prática. Leiam, leiam, leiam e ensinem as crianças a lerem. E as crianças, elas têm uma curiosidade. É lindo ver assim, deixar eles soltos numa biblioteca. Agora escolham o que vocês querem. Até os mais viciados em jogos conseguem encontrar um livro, um mangá, enfim, algo que atrai a atenção deles. Então não quer dizer que agora, né, para fazer trabalho de escola, ele vai simplesmente jogar uma palavra-chave lá e vai ser isso que vai ser o trabalho dele. A gente pode ensinar maneiras adequadas também de utilizar isso, né? Sim, e é uma ferramenta maravilhosa, poupa um tempo gigantesco, só que tem que saber usar. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V, a gente, educador, sabe enxergar, até tese, que é feita dentro da IA. Então é muito fácil identificar, porque existem palavras que ela repete, existe um padrão de escrita que ela repete também. Se a gente só usa aquilo, o que está acontecendo com a sociedade? É um efeito que o professor Kleber Candiotto estuda muito também, que se chama achatamento epistemológico. É uma palavra gigantesca, né? Para quê? Para falar que é mais do mesmo, tá tudo igual. E essa falta de diversidade, ela é um problema gigantesco para nós, enquanto seres humanos, né? Eu via sobre os teus conteúdos e eu vi que você fala bastante sobre a questão do senso crítico que a gente está perdendo por conta disso até, né? A gente vai criar adultos sem esse senso crítico se a gente continuar nessa onda? Com certeza sim. Primeiro, a nossa posição em frente a uma tela. Ela é completamente passiva, né? Então nós recebemos vários conteúdos e a única coisa que a gente faz é rolar o dedinho. Não tem ali um diálogo, não tem uma reflexão. E isso faz com que neurônios rasos sejam ativados. O pensamento crítico, ele vai criando várias conexões e ele vai aprofundando isso. Essa é a evolução que a gente espera do ser humano, né? Então, ensinar também a criança a usar essas plataformas, a IA, de forma crítica. Para que eu estou usando? O que eu espero dela? Ela me respondeu algo que eu concordo, não concordo, vamos buscar outras alternativas, o que pode ser diferente. Então, existe um universo que pode ser explorado, né? Você mesma, Cheryl, já participou aqui na Assembleia, né, de audiência pública, de palestra sobre o assunto, né? O quão importante você acha que é esse envolvimento do Poder Legislativo com esse tema? Olha, na palestra passada, eu até abaixei as minhas armas, porque eu entendi
de forma como é complexo a criação de leis, né? Essa não é a minha área. Sobre esse tema. Meu Deus, essa não é a minha área. Então, eu esperava muito que o poder legislativo intervisse de forma mais incisiva. Só que ali eu entendi que não é tão simples assim, né? Até onde vai o livre-arbítrio, até onde vai a responsabilidade de cada um. Então, eu compreendo que é difícil, né? Então, o caminho que está mais acessível hoje é a informação. Então, pais, professores, escolas, por favor, se atentem a esse assunto que é tão importante, porque uma vez dentro ali, né, desse ciclo vicioso, é muito difícil tirar a criança de lá, e os danos, eles podem ser irreversíveis, e isso é muito preocupante. Por último, mas não menos importante, né? Tudo que deu para entender é que o cérebro das crianças realmente é uma esponja, né? Vai assimilando tudo que está ao redor, e nós somos o espelho também, né? Muito. Então, o que a gente deve fazer com o nosso próprio comportamento? A gente tem que realmente ser esse exemplo. Não adianta querer ficar limitando a criança enquanto a gente está rolando o feed eternamente. É isso? Sim, exato. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Não funciona. Na prática, para a criança, não funciona, porque ela vai olhar o seu comportamento. E a gente precisa de educação, até porque isso chegou, né, de uma forma tão imersiva que a gente não soube lidar, porque as possibilidades são maravilhosas, mas ao mesmo tempo as consequências também são grandes. Então, se educar para poder educar a criança. Quando máscaras de oxigênio caírem sobre a sua cabeça, o que a gente faz? Coloca primeiro antes de ajudar o coleguinha. É isso. Então, é se educar. Perfeita analogia. Obrigada, Sharon. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Agradeço muito pelo seu conhecimento compartilhado. Obrigadão. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, e contem comigo também para o que precisarem. Obrigada. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela companhia. Você pode continuar nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, pelo YouTube ou também pelas redes sociais e pelo site do Poder Legislativo. Até uma próxima edição. Tchau, tchau.